Bora falar de futebol? Bora falar de Cruzeiro e Palmeiras, Palmeiras e Cruzeiro, o jogo que acontece no Allianz Parque neste sábado e promete demais. Um duelo que coloca frente a frente duas equipes do G6 do Campeonato Brasileiro e um duelo bem importante porque, além de tudo, coloca um Palmeiras buscando uma recuperação depois de perder para o Botafogo e o Cruzeiro no seu melhor momento dentro do Campeonato Brasileiro. Quais são as armas de cada time? O Palmeiras tem baixas de última hora, enfim. Vou contar tudo nesse vídeo para você se sentir muito bem informado sobre o duelo que vem por aí. Claro, deixar a sua opinião, seu comentário aqui embaixo, da sua expectativa para o jogo. Antes disso, se você não me conhece, caiu aqui por acaso, prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa que você está assistindo é uma delas. Já se inscreve no canal aqui para dar aquela moral, clica no sininho. Esse sininho aqui, ele vai permitir que você receba notificações quando os vídeos são publicados. E eu já te adianto, todo dia às 7 da manhã pinta um vídeo por aqui com um tema importante em relação ao Palmeiras. Além disso, claro, eu quero que você deixe o seu like, o joinha que tem aqui embaixo, que é muito importante também para o vídeo chegar para mais gente. E clica no hype, que é um botão que o YouTube está testando de graça também para dar aquela moral. Combinado? Bom, sem mais delongas, bora pro assunto do vídeo. Porque o Cruzeiro está lá em cima. E aí vem um detalhe curioso. O Palmeiras se habituou à parte de cima da tabela, bicampeão brasileiro nos últimos 2 anos, só que o Cruzeiro é uma novidade. O Cruzeiro vem com o Seabra, que deixou o clube e voltou depois, o Larcamon, enfim, não foi bem, e o Cruzeiro apostou no seu retorno. É um técnico jovem que está fazendo um grande trabalho, né? Porque o Cruzeiro está lá em cima. E aí vem o detalhe curioso. Está lá em cima pelos resultados conquistados em casa. Existe uma lacuna aí do Cruzeiro, porque o Cruzeiro é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro. 100% em casa. 7 jogos, 7 vitórias e os números são avassaladores. São 17 gols marcados em casa e só 5 sofridos. É muito forte como mandante, é o melhor mandante. Só que o ponto é, vai jogar no Allianz Parque contra um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro também, que vem muito empolgado, né? O Palmeiras está com uma sequência de vitórias em casa absurda. E aí, quando você olha para os números do Cruzeiro como visitante, veja só, o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, ele é o 13º colocado na tabela de classificação, olhando só para os jogos como visitante. A gente está falando de 9 jogos disputados e só 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Marcou 6 gols e levou 13. Para se ter uma ideia, fora de casa, o Cruzeiro enfrentou 4 dos melhores elencos do país e que projetam uma disputa por título. E perdeu 3 desses confrontos, tá? Perdeu por 3-0 para o Galo, 3-0 é bom, né? Perdeu por 3-0 para o Galo, perdeu por 2-0 para o São Paulo, perdeu por 4-1 para o Bahia e perdeu por 2-1 para o Flamengo. Quer dizer, perdeu para os 4, né? Não para os 3. Perdeu para os 4 que projetam título. Ah, Fragoso, mas o Galo está muito lá embaixo. Não, mas eu estou falando de projeção de título, investimento em elenco. Galo, São Paulo, Bahia e Flamengo querem disputar o título brasileiro. E perdeu para esses 4 jogando como visitante. Portanto, vai enfrentar o Palmeiras, que é um baita mandante, e o Palmeiras entra como favorito. O ponto diferente nessa história é que esse é o melhor momento do Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro. São 3 vitórias consecutivas. O Cruzeiro não havia conquistado até então nenhuma série de resultados positivos, nem 2 vezes. E já está na 3ª vitória consecutiva. Bateu o Corinthians por 3-0, o Grêmio por 2-0, jogando fora de casa, e o Red Bull por 2-1. Detalhe, repare, 3 gols no primeiro jogo, 2 gols no segundo, 2 gols no terceiro. A equipe, em 3 jogos, colocou 7 bolas na rede e só tomou 1 gol. E esse gol que tomou do Red Bull, o jogo estava resolvido. Foi um dos últimos lances da partida em Bragança, estava 2-0, acabou tomando 2-1. Por pouco o Cruzeiro não vem de 3 jogos com 3 vitórias sem sofrer gols. Então, vem embalado, é inegável que vem embalado. E com uma janela de reforços para tentar melhorar esse time e melhorar o rendimento também. Para se ter uma ideia, o Cruzeiro gastou 200 milhões de reais nessa janela. É muito dinheiro com essa nova SAF que está nas mãos do Pedrinho, dono dos supermercados BH. O goleiro Cássio, que é titular agora do Cruzeiro, foi um dos investimentos. O zagueiro Jonathan Jesus é uma aposta que vem do Ceará, está à disposição, mas tem 20 anos, não deve ser utilizado.
O Fabrício Peralta, volante que veio do Cerro Porteño, ainda está trabalhando a parte física, não está à disposição. O Matheus Henrique, que o Palmeiras quis um tempo atrás, veio do Sassuolo, já estreou no último jogo, assim como o Cássio, está à disposição. O Wallace deve estar à disposição pela primeira vez. Para fechar, Caio Jorge e Lautaro Dias, os dois centroavantes que o Cruzeiro contratou. Digamos que uma lacuna dentro do elenco, né? Tem o Dineno, mas está ainda trabalhando para se recuperar de lesão e o investimento foi alto nesse sentido. E os atletas em boa forma, é bom destacar, né? O Matheus Pereira é um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, é quem dita o ritmo do Cruzeiro, tem jogado como um jogador de referência e de criação, ele é primeiro e é segundo atacante, ele é centroavante e é meia dentro desse Cruzeiro, e a temporada dele é fantástica, né? São 9 gols e 10 assistências em 33 jogos, está muito embalado em 2024. No Brasileirão, em 15 partidas disputadas, ele tem 6 gols e 2 assistências, 8 participações em gol em 15 jogos, uma média de uma participação em gol a cada 2 jogos. É muito bom. O Matheus Pereira é um cara para ser monitorado de perto pelo Palmeiras nesse confronto. E também tem 2 peças bem interessantes que vale destacar, não só o Matheus, que já está em muita evidência, né? O Barreal, meia esquerda, que atua de fato pelo lado esquerdo do campo. Ele embalou com gol e assistência nos últimos 3 jogos, jogador que nos Estados Unidos vinha fazendo bons números antes de chegar ao Cruzeiro. E o Gabriel Veron, que saiu de duras críticas, achincalhado, para nos últimos 7 jogos meter 4 gols e ainda contribuir com uma assistência. Está muito empolgado o Gabriel Veron, que é um ponta-direita destro nesse time do Cruzeiro do Seabra, né? É um ponta-direita destro, então puxa o jogo muito para a linha de fundo, e com isso o William, que é um atacante não, é um lateral, que tem muita capacidade de jogo ofensivo, ocupa esse espaço nas costas quando o Veron sobe muito. E, em muitas ocasiões, o William vai até a linha de fundo também, os 2 laterais do Cruzeiro, de um modo geral, chegam à linha de fundo, mas o William vai à linha de fundo e o Veron ataca por dentro. É algo que o Cruzeiro faz com frequência, porque o Cruzeiro usa muito os lados do campo. Para quem acompanhar essas 3 vitórias, acompanhou, melhor dizendo, essas 3 vitórias do Cruzeiro nos últimos 3 jogos, é muito lado de campo com muita verticalidade. No caso da direita, o Veron com acompanhamento do William. No caso da esquerda, tem o Arthur Gomes com acompanhamento do Barreal. O Barreal fica muito pelo lado do campo, porque é um meia canhoto que está atuando pelo lado esquerdo. Então, ele aparece muito por ali. O Arthur Gomes cai mais para dentro, porque é um ponta esquerda destro. E aí as combinações aparecem. Ele puxa o jogo mais para dentro, o Barreal faz essa função de muitas vezes buscar, até de maneira aguda, o ataque pela lateral do campo. Mas também aparece por dentro para finalizar com muita frequência. E no meio disso tudo tem o Matheus Pereira, como eu disse, com muita liberdade, né? O Matheus Pereira, ele tá pisando na área o tempo todo, assim como ele desce para construir, desce um pouco da área para ajudar a construir, e aí tanto o Veron quanto o Arthur Gomes entram, com o William, por exemplo, fechando de um lado, o Barreal do outro em muitas ocasiões, enfim, o Kaique tem subido um pouco menos, mas lateral esquerdo, né? Até pela questão do Barreal ocupar aquele espaço e o Arthur Gomes jogar por dentro. Só que, agora, o Seabra pode até mudar um pouquinho o sistema, né? O Seabra está com centroavantes no elenco à disposição, o Lautaro e o Caio Jorge, 2 investimentos altíssimos, e a expectativa não é de que eles fiquem no banco para o Matheus Pereira continuar fazendo essa função de centroavante e de meia, né? Ocupando toda a parte do campo com liberdade. Você pode dar um pouquinho mais de campo para o Matheus atrás dessa última linha de jogadores e colocar um centroavante. Claro que aí você teria que abrir mão de um dos seus volantes, do Romero, por exemplo, o Ramiro tem jogado em algumas ocasiões, Lucas Silva, até do Barreal você pode abrir mão, né? Pode ser uma peça, enfim, vamos tentar entender de fato qual vai ser a posição do Seabra. Se ele vai manter esse esquema que está dando certo e segurar um pouco o Caio e o Lautaro no banco como opções para entrar no jogo, ou se ele já vai fazer uma movimentação dentro do sistema do Cruzeiro. Que vai pegar um Palmeiras, como eu disse, embalado dentro de casa, é um Palmeiras muito forte como mandante, é um Palmeiras que vem numa sequência muito positiva como mandante, e tem notícias que não são das melhores, esse é o ponto. Mas o Palmeiras segue muito forte mesmo com essas notícias, né? O Estevão, por conta de uma torção no joelho e outra no tornozelo, tá fora, não vai passar por cirurgia, mas a expectativa é de uma evolução dia a dia, sem prazo para retorno. E o Piquerez, essa foi uma grande surpresa, porque ele jogou no Newton Santos, foi se queixar de dores depois, com exames
foi detectada uma lesão no menisco que demanda cirurgia e a informação que pinta é que o Piquerez pode ficar fora da temporada como um todo. A partir daí a gente está falando de duas modificações dos lados do campo, né? A gente está falando de um Palmeiras que vai precisar mudar o seu principal jogador, porque o Estevão é o principal jogador do Palmeiras hoje, é um ponta que desequilibra, que vai para o drible, que tem o passe, que tem a finalização de média distância, é muito completo, tem se entregado também sem a bola. Tá fora. E aí o Palmeiras vai ter de colocar uma outra peça. O Felipe Anderson deve ser essa peça que vai entrar no time do Palmeiras. E aí a gente vai entender como o Abel vai montar. Pelo lado esquerdo do campo, o Piquerez é uma peça muito importante que tem muita liberdade para avançar de um modo geral, porque em várias ocasiões quem joga pela direita é o Rocha fazendo um terceiro zagueiro. E o Piquerez sobe para atacar, tanto por dentro quanto por fora. Ele tem o tiro de média distância também, que é muito bom, assim como o cruzamento. E o Piquerez vai ficar fora, o Palmeiras vai ter de se utilizar do Vanderlan, que é a peça de reposição. Lembrando que o Caio Paulista é a terceira opção hoje, um altíssimo investimento no início do ano, quase 20 milhões de reais, é a terceira opção, agora passa a ser o reserva imediato da lateral esquerda. Dentro dessa perspectiva, o Vanderlan é um lateral que é quase ponta, então ele deve continuar fazendo o que o Piquerez faz, desse lado esquerdo do campo. O Felipe Anderson, ele já pode ser um cara que pode trabalhar como um ala. Então o Palmeiras pode tanto trabalhar, por exemplo, com o Piquerez, ou melhor, com o Vanderlan como lateral esquerdo, Marcos Rocha ou Mike como lateral direito, o Felipe Anderson ocupando o lugar do Estevão como ponta, do outro lado o Rony seguir na esquerda e o Flaco Lopes aparecer como centroavante, porque o Felipe Anderson ocuparia o lado esquerdo do campo. Como ele também pode voltar para um esquema de 3-4-1-2, que inclusive foi o esquema do título brasileiro de 2023. Com esse esquema, ele colocaria o Felipe Anderson de ala, jogou dessa forma na Lazio, ala pela direita, ele é destro, ele atuaria na linha de 4 como o ala direito. Pelo lado esquerdo, o Vanderlan pode aparecer como um ala pela esquerda, e aí ele mantém dois meio-campistas, o Aníbal, e muito provavelmente ele pode colocar um menino por ali, que vem jogando no time titular, é uma perspectiva, o Zé Rafael está de volta, pode colocar o Zé também, o Veiga à frente, sendo o meia nesse 3-4-1, e aí o 2, digamos assim, ele pode manter Rony e Flaco Lopes, se ele quiser ter um ataque que tem tanto a profundidade do Rony, um ataque de espaço, quanto a altura do Flaco, e também a dinâmica de voltar um pouco mais para construir. Existe essa perspectiva de 3-4-1-2 com uma perspectiva do 4-3-3. A ver qual será a opção de Abel, lembrando que o Rios ainda não está à disposição e vale destacar o Giai, se alguns reforços da janela podem estrear pelo Cruzeiro, outros já estrearam, o Giai pode estrear pelo Palmeiras e o Maurício é uma outra opção de lado de campo que pode aparecer também, mas ele também já fez a sua estreia, assim como o Felipe Anderson. Palmeiras que, com essas mudanças, vai precisar prestar muito atenção em relação ao que o Cruzeiro vai fazer pelos lados do campo, porque mudou exatamente os dois lados, né? A gente está falando de um lateral, o Piquerez, e de um ponta, que é o Estevão. Como a gente já destacou, como eu já destaquei, a gente é bom, né? Como eu já destaquei aqui, o Verón é um ponta-direita muito, muito agressivo, que vai buscar a linha de fundo e isso vai mexer com o lado esquerdo do Palmeiras. O Vanderlan sendo lateral não tem a qualidade, digamos assim, aflorada em relação à marcação. Tanto que em muitas ocasiões foi utilizado como ponta. E aí a gente vai entender se de fato o Abel vai apostar nesse duelo Vanderlan e Verón. Curiosamente, os dois atuaram na base do Palmeiras juntos, atuaram no Palmeiras juntos, enfim. E pelo outro lado, com o Arthur Gomes e com o Barreal, a gente está falando aí do lado esquerdo do campo, o Palmeiras vai ser atingido pelo lado direito da sua defesa. O Estevão jogava mais solto, com o Rocha protegendo, já jogou com o Mike protegendo também. O Felipe Anderson é um jogador que sem bola ajuda demais e isso pode ser determinante também para que esse lado seja bem coberto, digamos assim, até porque o Felipe pode voltar, ele pode colocar um lateral pela direita, seja o Mike, seja o Marcos Rocha, para tentar dobrar essa marcação no Barreal caindo por aquele lado, junto com o Arthur Gomes. A ver como será. O que se sabe é que o Aníbal certamente vai colar legal no Matheus Pereira e o Gustavo Gomes também, a depender da posição que ele vai se colocar em campo. É um duelo muito interessante, com duelos individuais que vão aparecer ao longo do jogo e promete demais. O Palmeiras é o favorito por jogar dentro de casa e pelos números que a equipe do Cruzeiro apresentou ao longo do campeonato jogando como visitante. Mas, com os reforços pintando e com o bom momento do Cruzeiro, que vem de uma vitória fora de casa contra o Grêmio,
Claro, em meio a essas 3 vitórias, né? Só um jogo fora de casa foi contra o Grêmio. O Cruzeiro certamente vai tentar buscar mais uma vitória nesse confronto direto na luta pelo título. O Cruzeiro quer se enfiar na luta pelo título, não investiu 200 milhões só para buscar uma vaga na Copa Libertadores da América. Tá aí a análise, 15 minutos de vídeo, hein? Espero que você tenha gostado. Às vezes a gente tem que esticar um pouquinho para analisar os dois times, né? Não se esqueça, clica no like que é muito importante, clica no botão de se inscrever que também é muito relevante, ativa o sininho aqui que você vai receber as notificações dos vídeos e claro, estou esperando o seu comentário aqui embaixo com a sua expectativa para o jogo e o que mais você quiser colocar sempre em alto nível. Também espero, se você quiser ser membro, colaborar com o canal, eu fico muito contente. Bora falar de futebol!